segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de atividades? Estamos quase finalizando o ano já, né, crianças? Olha, nós começamos lá em março, abril com essas atividades remotas. Olha como o tempo está passando rapidinho, né? Nós já estamos em novembro, já tem PET novo na escola essa semana, já tem a apostila 6, o PET 6. A partir de amanhã, o PET 6 já estará disponível para os papais e as mamães irem buscar, tá? Só que como nós não terminamos a apostila 5 ainda, falta um pouquinho, faltam alguns conteúdos, né, pra gente terminar. Então não precisa estar fazendo a devolutiva do PET 5 amanhã. Mas assim, a tia pede que vocês vão lá e já busquem o PET 6, já deixem guardadinho aí para quando começar as orientações já estar em mãos, tá? E hoje nós iremos trabalhar conteúdo de história, semana 3 e 4 do PET 5, para finalizar também a parte de história. E aproveitando que nós estamos trabalhando história, que conta sobre os fatos históricos, que fala sobre o tempo, né? Nós iremos aproveitar também e trabalhar um pouquinho para a gente conhecer melhor a história do nosso estado, Minas Gerais. Vocês sabiam que Minas Gerais irá completar 300 anos? Nós iremos trabalhar um pouquinho, né, sobre esse fato histórico, né, em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Então, nós iremos conhecer um pouco mais sobre a história do nosso estado, sobre as culturas, né, que o nosso estado desenvolve, um pouco sobre o folclore, adquirir um pouco mais de conhecimento sobre esse lugar maravilhoso no qual nós moramos, né? Então vamos lá, crianças, iniciar nossas atividades de hoje? Então vamos lá, crianças. A unidade temática da nossa aula de hoje é a comunidade e seus registros. E o objeto do conhecimento é o tempo como medida. Então nós daremos continuidade na passagem do tempo. Dica para o estudante. Querida criança, você já percebeu que as pessoas são diferentes e que cada uma delas traz uma experiência de vida? Quer saber mais? As experiências de família e da sociedade estão registradas sob diferentes formas. Pesquise histórias e causos na família, em sua rua ou no seu bairro que você mora. Peça a opinião das crianças sobre os relatos. Se você já havia escutado de outra forma as histórias que às vezes vêm de tradições da cultura oral, que muitas vezes se perdem, né? Então é importante que a gente registre. A tia Adriana vai dar um exemplo. Minha mãe contava muitas histórias antigas, né? Aí a tia Adriana aprendeu essas histórias, conta para as filhinhas dela, né? E as minhas filhas irão gravar essas histórias e quando elas tiverem seus filhos, elas irão poder contar essas histórias para os seus filhinhos, entenderam? Vai passando de geração para geração. Atividades. Número 1. Roteiro para entrevista, conhecendo histórias locais. Letra A. Nome do entrevistado. Você vai escolher uma pessoa para fazer uma entrevista, né? Então, aqui você vai colocar o nome da pessoa que você escolheu. Letra B. Quando você era criança, as pessoas mais velhas contavam histórias para você? Então, você vai responder. Você vai perguntar para essa pessoa se ela ouvia histórias quando ela era criança. Letra C. Como eram essas histórias? Engraçadas, divertidas, assustadoras? Então, a pessoa vai dizer como que eram essas histórias. A tia Adriana conheceu um pouquinho de cada.
Algumas eram engraçadas, outras divertidas e outras bem assustadoras. Linha do tempo. Dê uma olhada nas fotografias que você tem desde quando nasceu, desde quando você era um bebezinho. Observe como você era em cada época da sua vida. Observação. Peça para um familiar escrever alguma coisa importante sobre você em cada idade. Então, aqui tem eu no tempo. Vocês podem estar pesquisando as fotos, observar para depois fazer o registro com o desenho. Desenhe você com 1 ano. Então, pergunta a mamãe: mamãe, quantos anos que eu tinha nessa fotinha? E se a mamãe falar 1 ano, você vai observar e fazer o desenho. Desenhe você com 2 anos. Desenhe você com 3 anos. E desenhe você com 4 anos. Vocês irão perceber o quanto que vocês modificaram, como que ficaram diferentes, né? 2. Os desenhos abaixo representam as várias etapas da vida de uma pessoa. Faça o desenho das imagens na sequência dentro dos quadros. Então, como que são as etapas da nossa vida? Primeiro, qual a nossa primeira fase? Bebê, né? Então, vocês irão desenhar aqui. A nossa segunda fase, a gente se torna uma criança maior. A nossa terceira fase, adulto. A quarta fase, idoso. Agora, faça um X no desenho que representa você, hoje. Em que fase você se encontra? Depois, pinte aquele que mais se parece com sua mãe. A fase que a sua mamãe está. Então, você vai colorir. Essas são as orientações da semana 3. Agora, a tia já irá passar para a semana 4, tá? E irá ler a dica para o estudante. Olá, crianças. Nessa semana, você irá conhecer de maneira prazerosa as fontes históricas e sua importância para compreender melhor nossas experiências e ações. Então, vamos lá. Atividades. História é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos passados. Então, tudo aquilo que ficou lá para trás, a gente estuda em história, né? O trabalho do historiador consiste em buscar pistas e realizar uma análise crítica do seu objeto, de forma a estruturar uma conclusão sobre os acontecimentos que estão sendo estudados. Então, vamos lá. Número 1. Complete as frases com as palavras do quadro. Fotografias, história, historiador, pistas. Então, vocês irão completar de acordo com o textinho aqui, ó. A é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos do passado. Então, o que é responsável pelo estudo do passado? A história, não é? B. O trabalho é levantar pistas para compreender o passado. Então, o trabalho de quem? Do historiador. Letra C. Podemos conhecer fatos do passado através de objetos e de alguns Então, através do passado, nós podemos ter objetos que nos fazem recordar muitas coisas, né? Então, qual que será a palavra que vai encaixar aqui? De alguns acontecimentos também, né? Leia as frases seguintes e faça o que se pede. Cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através de álbuns, diários ou documentos. Nosso primeiro documento é a certidão de nascimento.
Enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente nasce, lá no hospital mesmo, antes da gente sair do hospital, já tem que sair de lá com a nossa certidão de nascimento, é o nosso primeiro documento. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Letra A. A nossa família também faz parte da nossa história? Com certeza, né, crianças? Letra B. A palavra história significa conhecer o futuro? Será? Letra C. Estudar história não é importante para as pessoas conhecerem o passado? Será que não é importante? Letra D. Quando brincamos ou ajudamos um amigo, estamos fazendo parte de sua história? Vamos pensar direitinho, né? Número 3. Assinale a resposta correta. O primeiro documento que recebemos quando nascemos é identidade, certidão de nascimento ou a carteira de motorista? Número 4. Marque com um X na resposta correta. A foto ao lado registra a história de uma família, de uma pessoa ou de uma comunidade? B. Qual grupo social que as crianças do desenho abaixo fazem parte? Então aqui, ó, escola ou família? Clube ou igreja? Então aqui tem, ó, o papai, a criança no colo, né? E tem uma mulher aqui mais, uma adulta e outra criança. Então, qual grupo social? Assinale a resposta correta. Conviver é tratar pessoas com grosseria? De forma alguma, né, crianças? Compartilhar o tempo e os lugares com a família, os amigos e os vizinhos? Brigar com as pessoas? Desrespeitar as pessoas idosas? Jamais. Isso é uma grande falta de respeito, né? Brigar com as pessoas, desrespeitar as pessoas idosas, tratar as pessoas com grosseria. Isso ninguém deve ter nenhum tipo de atitude nesse sentido. 7. Esta é a família de Marina. Ela está muito feliz com a chegada de sua irmãzinha. A família de Marina tem quantos membros? Quantas pessoas? Vocês irão colocar aqui no quadrinho. 8. E você, como é sua família? Queremos conhecê-la. Nome do seu pai, nome da sua mãe. Você tem irmãos? Quantos? Os nomes deles, se você tiver. Sua família é composta por quantos membros? Tem quantas pessoas na sua família? Crianças, essas são as atividades de hoje, tá? Qualquer dúvida, a tia estará à disposição para estar auxiliando vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.